A minha pátria é como se não fosse. É íntima doçura e vontade de chorar. Uma criança dormindo é minha pátria. Por isso, no exílio, assistindo dormir meu filho, choro de saudades de minha pátria. Vinícius, muito mais que um poeta somente, eu acho que ele era um apaixonado pela vida. E a literatura, a poesia, os romances, a crítica cinematográfica, isso vem de uma visão que ele tem da vida. O Vinícius, ele apesar de ser de uma geração, né, que marca uma primeira, os primeiros 50 anos, né, do século XX, ele vai ser o protagonista da modernidade. E isso que eu acho que é o maior elo dele com Brasília, porque Brasília é essa cidade que anuncia a modernidade, que anuncia, né, os 50 anos em 5, que é uma proposta do Juscelino. E Vinícius, desde os 17 anos, já, né, finalizando o ensino, que hoje é o ensino médio, o Vinícius ele começa a trabalhar já com algumas canções, parcerias com compositores como Paulo Tapajós, e isso vem num fervor assim da cultura e da música no Brasil, junto com um momento que a gente também revê a nossa identidade nacional. E a música eu acho que é onde a gente mais conhece Vinícius, né? Principalmente a partir da bossa nova. Sempre tive uma certeza que só me deu desilusão, é que o amor é uma tristeza, muita mágoa demais para um coração, água de beber. Água de beber, camarada. Água de beber. Água de beber, camarada. A poesia do Vinícius tem que ser entendida num contexto nacional e num contexto, vamos dizer, da poesia moderna. A poesia moderna, ela tem, entre outras, duas vertentes. Uma é uma vertente mais experimental, mais radical em termos de modificação de como apresentar o poema na página, né, que são o experimentalismo, e tem uma poesia mais intimista e que busca a essência da linguagem. E a essência da poesia, algo mais metafísico, algo mais místico, representada pela poesia de Rainer Maria Rilke, o poeta alemão. O Vinícius de Moraes, nesse âmbito internacional, está mais ligado à poesia do Rainer Maria Rilke, dessa poesia da essência, dessa poesia do simbólico. Diz assim: eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos, que são doces, porque nada te poderei dar, senão a mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida, e eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto, em minha voz a tua voz. Não te quero ter, porque em meu ser tudo estaria terminado. Quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados, para que eu possa levar uma gota de orvalho nesta terra amaldiçoada que ficou sobre a minha carne como uma nódoa do passado. Em termos mais específicos, é uma poesia lírico-amorosa, que fala do amor, erótica,
de um erotismo muito marcado pela religiosidade, um erotismo não tão liberto das questões, digamos, das tensões entre carne e espírito. No início, ainda com muitas tensões, depois cada vez mais leve. Tão leve que as suas poesias lírico-amorosas, de tendência mais erótica, como o soneto da fidelidade, o soneto da separação, são populares, porque trazem essa leveza. Esse Vinícius que popularizou o soneto, popularizou a poesia, que cantou a poesia brasileira de forma descomunal. De tudo, ao meu amor serei atento antes. E com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. No dia do meu casamento, eu escolhi um desses poemas. É um poema que de alguma forma me aproximasse da sensibilidade que o Vinícius sempre teve ao fazer a sua poesia amorosa. Eu escolhi o Monólogo de Orfeu porque representa justamente a sensibilidade do poeta, que consegue captar com muita intensidade a paixão, o amor, e com isso eleva também a eficácia estética da literatura brasileira. E sabe de uma coisa? Cada vez que o sofrimento vem, essa vontade de estar perto, se longe, ou de estar mais perto, se perto, o que é que eu sei? Esse sentir-se fraco, o peito extravasado, essa incapacidade de me sentir mais eu, Orfeu. Nada disso tem importância quando tu chegas com essa charla antiga, esse contentamento, esse corpo, e me dão essa coragem de rei. Eu tive um professor que me apresentou a obra do Vinícius, e a partir desse momento eu fiquei enfeitiçado pela literatura e resolvi ser professor. O Vinícius que ele me apresentou foi o Vinícius social, o Vinícius da poesia, que demonstrava o veio dos poetas da segunda fase, preocupados com as questões existenciais do seu tempo, mas com o pé no chão. Poetas que queriam também discutir a sociedade brasileira, enfim, os rumos da sociedade mundial, naquele contexto marcado pela Segunda Guerra. E o poema que eu me lembro perfeitamente era O Operário em Construção. O Operário em Construção e outros poemas dele, em que ele fala de questões sociais, de problemas sociais e de questões até filosóficas, vamos dizer assim, relacionadas ao mundo do trabalho, à organização social, talvez influenciado por um contexto no final dos anos 60, no final dos anos 50, início dos anos 60, em que havia muitas discussões em torno do socialismo, né? A Revolução Cubana. E o poema diz assim: era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia da sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tão pouco sabia que a casa que ele erguia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento, esquadria. Quanto ao pão, ele o comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento. Além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. E é interessante que o Vinícius até aí, ele está
patamar junto à elite intelectual brasileira muito grande, porque ele, por necessidades profissionais, entra no Itamaraty, começa a atuar também, né, como diplomata, mas ele tem esses vínculos todos com a boemia carioca, com, né, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Cândido Portinari, o próprio Lúcio Costa, já desde o final da adolescência ele já tem contato com Vinícius, né, inclusive o presidente Juscelino Kubitschek, que Juscelino já conhecia, né, o Vinícius desde quando ele era prefeito de Belo Horizonte, então já tinha um apreço pelo Vinícius antes mesmo desse boom da Bossa Nova. E então ele queria homenagear Brasília, né? E esse velho amigo pareceu-lhe a melhor opção, porque mesmo sendo já de uma geração passada, o Vinícius ele estava à frente agora do que era moderno. E o que era moderno em música e envolver o Vinícius e seus amigos. Então ele fala assim, eu quero uma sinfonia. O Vinícius ele teve uma formação musical, né, um pouco empírica, sabia boçar algumas coisas no violão, tinha um ouvido maravilhoso, né, aquela música Se Todos Fossem Iguais a Você, por exemplo, o Tom estava improvisando ao piano e o Vinícius, opa, dá música, isso aí dá música. Né? Então assim, ele tinha claro, uma concepção musical muito importante, mas ele não tinha a técnica para poder fazer uma sinfonia. E aí vem a figura do Tom. Tom era pianista, Tom tinha técnicas de composição aprimoradas, ele começava trabalhando, quando conhece o Vinícius, como arranjador, então assim, sabia orquestração, foi muito amigo do Radamés Inhatli, que já era também um já consagrado maestro, pianista, arranjador, compositor, erudito e popular. E a sinfonia, ela apresenta esse olhar, né? Ela tem nos seus movimentos um retrato de cada etapa da construção de Brasília, então a vinda do operário para cá, o trabalho, a construção, né, a ideia do candango, isso tudo é tenta-se traduzir isso na sinfonia. Essa homenagem, durante um certo tempo, ficou desconhecida, que vai ser a estreia dela só acontece mesmo na década de 60, mas assim, talvez ainda não seja uma obra que tenha entrado no repertório orquestral propriamente dito, né? Assim, você não tem muitas orquestras que toquem Sinfonia do Alvorada o tempo todo, mas teve um grande trabalho em homenagem ao Tom também que foi feito, que fizeram na íntegra junto ao Zesp, que foi belíssimo. Eu acho que é um marco para a nova geração também desse trabalho que retratou muito o que a arquitetura do Niemeyer mostra todo dia para Brasília e o que o urbanismo Lúcio Costa mostra todo dia para Brasília. Uma das características dessa paixão pela vida do Vinícius de Moraes, eu acho que é conseguir olhar para tudo com um olhar artístico. Esse olhar artístico permite que nas coisas mais comuns, mais ordinárias, possa ver-se arte, né? E reza a lenda que quando Vinícius e Tom vieram então para Brasília, né, ficaram aqui nas cidades do Capetinho, ouviram esse barulho, né, do olho d'água, tal d'água, e foram perguntar pro vigia, que barulho é esse, né? E ele falou, não sabe não? Que água de beber, camarada. Então, daí já teria surgido essa homenagem que virou um dos clássicos dessa parceria de Tom e Vinícius, uma das caras da música
de Brasília e da Bossa Nova, né, que presenteou aí essa época da construção. É uma melodia simples, mas que marca já esse olhar, né, como a própria água que corre, né. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o teu coração. Água de beber